mente. E aqui o nosso resumão de estruturas fundamentais dessas duas moléculas. O que eu vou apresentar para vocês agora são as principais diferenças dessas duas moléculas que constituem os ácidos nucleicos, as principais diferenças entre DNA e RNA, certo? Então vamos ver agora as diferenças entre esses dois. Primeiro, DNA ele apresenta hélice dupla, ao passo que o RNA apresenta hélice simples. Então, DNA duas hélices, RNA uma hélice. Próxima diferença, que nós até já citamos lá atrás, é que as bases nitrogenadas que formam o DNA é a adenina, timina, citosina e guanina. Ao passo que no RNA nós vamos ter adenina, uracila, citosina e guanina. Então vejam que a timina presente no DNA é substituída pela uracila no RNA, certo? Então tenham isso em mente. DNA A que se liga a T, RNA A se liga a U. E aí tenham isso em mente, é o que a gente chama de complementariedade de pares de base. Gente, olha para cá, toda vida que eu tenho uma adenina, ligada a ela na outra hélice, na segunda hélice do DNA, eu tenho uma timina. Toda vida que eu tenho uma citosina, ligada a ela, eu vou ter uma guanina. Então, A que se liga a T, C que se liga a G, certo? Tenham isso em mente. Ok, meu povo? Sempre tenham isso memorizado. Já no RNA, como o T é substituído pelo U, A sempre vai se ligar a U, C continua se ligando a G, isso aqui permanece igual nas duas. Agora, por quê? Porque A sempre se liga a T e C sempre se liga a G. Olha para a foto da molécula. A adenina forma duas pontes nitrogenadas com a timina, ao passo que a citosina forma três pontes nitrogenadas com a guanina. Já teve até questão do Enem abordando, explorando essas pontes nitrogenadas aqui. Então, para você que está se preparando para o Enem, tenha isso em mente, certo? O que faz com que eles se liguem dessa forma são as pontes nitrogenadas. As pontes nitrogenadas determinam a complementariedade de pares de base. A sempre se liga a T, C sempre se liga a G para o DNA, A sempre se liga a U, C sempre se liga a G para o RNA. Ok? Próxima diferença é o carboidrato que os constitui. A pentose do RNA é a desoxirribose, está aqui, ó, desoxirribose, ao passo que a pentose do RNA é a ribose. Aproveitando isso aqui, pessoal, nós acabamos de ver que os ácidos nucleicos são formados pelos nucleotídeos. Vocês conseguem enxergar o nucleotídeo nessa molécula? Veja o que eu acabei de falar no slide anterior. Nucleotídeo é formado por um grupo fosfato, está aqui ele, um carboidrato, está aqui a desoxirribose, já que nós estamos olhando o DNA, e a base nitrogenada. Então, ó, tá aqui está um nucleotídeo, ok? Está aqui um nucleotídeo. Está aqui o próximo nucleotídeo, certo? Então é isso. Olha para cá, grupinho fosfato, carboidrato, ribose no caso do RNA, né? Ribose no caso do RNA, e base nitrogenada, uracila. Então veja que aqui nós temos nosso segundo nucleotídeo, certo? Então vejam que se vocês conhecerem a estrutura, vocês conseguem identificar o nucleotídeo aqui na molécula. Então, ó, DNA desoxirribose, inclusive esse carboidrato é o que dá o nome às moléculas. Desoxirribose, ácido desoxirribonucleico. Ribose, ácido ribonucleico. O carboidrato, a pentose, é o que dá o nome das moléculas, certo? E, pessoal, para finalizar, nós temos a função. Deixa só eu apagar esses garranchos aqui, garrancho apagado. E nós temos a função do DNA. Ele é quem possui os genes, sua função é guardar a informação genética, certo? Ao passo que o RNA é quem vai sintetizar, é quem vai produzir as nossas proteínas. Veja que interessante. DNA possui a informação genética e RNA vai usar essa informação genética para produzir proteína. Gene, o que é um gene? Informação genética é um trecho de DNA com informação para a produção de uma proteína. Aí olha como isso é interessante. Isso quer dizer então que o DNA
possui a informação genética para fazer a proteína. Exatamente. Só que o RNA é quem vai ler essa informação genética e usar essa informação genética para produzir a proteína. Pois é. Certo? Então veja que uma molécula está associada à outra. E depois, essas mesmas proteínas são as responsáveis por produzir tanto o RNA como o DNA. Veja, uma molécula depende da outra. Então, se uma dessas moléculas some, as outras somem juntas. DNA tem a informação para fazer a proteína, RNA usa essa informação, produz a proteína, e a proteína é quem faz novas moléculas de RNA e de DNA. Uma depende da outra. Ok, pessoal? Então, tenham isso em mente. E olha como é que funciona. Então, gene, trecho de DNA com informação para a produção de uma proteína. Então, tenham isso em mente. Uma característica só vai se expressar quando a informação genética for usada para fazer a proteína. Vamos a um exemplo, o indivíduo negro. Para que você seja negro, é necessário que a proteína melanina se deposite no melanócito, uma célula pigmentada da pele. Então você possui o gene para a produção da proteína melanina, só quando essa proteína for produzida é que você desenvolve a coloração negra. Veja como uma coisa é interessante. Então, gene tem a informação, o RNA lê a informação, produz a proteína, agora que a proteína foi produzida é que a característica aparece. Você tem genes para ser uma pessoa alta. Então o RNA vai ler esse gene, vai produzir hormônio do crescimento e aí você vai crescer. Só vai crescer quando a proteína for produzida, certo? Então tenham isso em mente. Agora, pessoal,